Hoje eu começo essa live de uma forma diferente. Apesar de todas as nossas lives serem um movimento de patriotismo, essa nossa live ela tem como objetivo enaltecer a postura das Forças Armadas do Brasil. E eu quero começar essa live pedindo que nesse momento você compartilhe, porque eu tenho certeza que estamos diante de uma live histórica. Ontem foi o dia do Exército Brasileiro. E ontem, diante do senhor presidente da República, o general Braga Neto, ministro da Defesa, resolveu falar à nação brasileira aquilo que todos nós, patriotas de bem, queríamos ouvir. Um posicionamento claro das Forças Armadas do Brasil diante da tentativa de golpe que se consolida e fica cada vez mais claro contra o senhor presidente da República. Bem, ontem o general Braga Neto resolveu se posicionar em nome de toda a Força Armada brasileira, de todas as Forças Armadas brasileiras. Abre aspas, diz o general Braga Neto, ministro da Defesa. Hoje, o Brasil precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Engana-se aqueles que acreditam estarmos em terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. A sociedade, atenta a essas ações, tem a certeza que suas Forças Armadas estão preparadas e prontas a servirem os interesses nacionais. Continua o ministro da Defesa, Braga Neto. Nesse período de intensa comoção e incertezas que colocam em prova a maturidade, a independência e a harmonia das instituições democráticas brasileiras, o Exército, a Marinha e a Força Aérea mantêm o foco em suas missões constitucionais, permanecendo sempre atentas à conjuntura nacional. Bem, o que disse então o ministro Braga Neto para que todos nós entendamos com clareza? Em primeiro lugar, o ministro da Defesa Braga Neto, e eu peço que você compartilhe, está defendendo mais uma vez de que as Forças Armadas estarão cumprindo o seu dever constitucional e que não vai se afastar em nenhum momento, 1 milímetro sequer do seu dever constitucional. Inclusive, o dever constitucional do artigo 142 da nossa Constituição. O que o ministro Braga Neto, ministro da Defesa, está posicionando a nação brasileira é dizer aos brasileiros de bem que não haverá golpe, que as Forças Armadas do Brasil obedecerão imediatamente ao chamado do povo brasileiro através do comandante em chefe das Forças Armadas, o presidente da República. O artigo 142 já dizia o jurista, o eminente jurista Ives Gandra, diz ou mostra um equilíbrio entre os poderes. Ora, a Constituição ou o Constituinte, vendo que havia muita força do STF e muita força do Congresso Nacional, resolveu então dar algum poder
ao presidente da República. E que poder foi esse? A partir do momento que as instituições elas estejam desequilibradas, cabe ao presidente da República convocar, conclamar o artigo 142 da Constituição. Isso é constitucional. Ainda que o STF tenha tentado dar uma outra ideia, uma outra noção, uma outra roupagem ao artigo 142, a partir da fala do ministro Dias Toffoli, mas está claro, o que está escrito, está escrito. O senhor presidente da República, em caso de desequilíbrio e desarmonia entre os poderes, poderá convocar as Forças Armadas dentro da esfera constitucional. Pois bem, que momento do Brasil que nós estamos vivendo? E é isso que eu quero chamar a sua atenção e peço que você compartilhe essa live. Já há muito tempo eu tenho dito que o sistema não suportará mais um mandato de Bolsonaro. O sistema que sempre se alimentou do dinheiro público e que sempre se banqueteou na orgia da corrupção, esse sistema que nós chamamos de establishment, ele sempre se alimentou do dinheiro público. Com a chegada de Bolsonaro, essa torneira que vazava sempre do dinheiro público, ela se fechou. E quando essa torneira se fechou, houve o desespero de todo o establishment, de todo o sistema, quer o poder da mídia, quer o poder da justiça corrupta, quer o poder do Congresso Nacional corrompido por esse sistema político do toma lá da cá. Com a chegada do presidente Bolsonaro, houve a moralização da cadeira presidencial. E com isso, como dizia sempre meu pai, a tropa, meu filho, é o reflexo do comando. Portanto, um comando corrupto é como um câncer que gera o mal, que gera uma metástase em todo o corpo. Ao contrário, quando a cabeça é honesta, esta honestidade ela vai se irradiando por todo o processo do qual tem a cabeça como liderança. E é isso que está acontecendo hoje no Brasil. É por isso que as estatais até pouco tempo davam prejuízo, hoje dão lucro. É por isso que as obras inacabadas do Brasil estão todas sendo concluídas. E por que isso? Porque chegou a justiça na cadeira da presidência da República. Não há mais os velhos esquemas que alimentavam os outros poderes na cadeira da presidência da República. Isso não significa, contudo, de que o Brasil está 100% livre de corrupção. Claro que não. Mas não é mais uma corrupção sistêmica. Não é mais uma corrupção que parte do Planalto. Não é uma corrupção mais institucionalizada. Sim, ainda falta muito para que nós consigamos desaparelhar a máquina pública do PT, da esquerda. Ainda precisamos ainda de mais um governo Bolsonaro e mais talvez uns 2 governos conservadores, para que nós possamos olhar para trás e entender que agora é passado, não existe mais esta aparelhagem da máquina pública. Muita coisa no Brasil ainda não anda justamente por causa dessa metástase, deste câncer que se espalhou, que é a esquerda dentro da máquina pública, que trava todo o processo e que impede de que o processo ande para o progresso da nação. Até porque, para esse povo mesquinho, quanto pior, melhor. As palavras de Braga Neto soam como alívio para nós brasileiros e soa como desespero para aqueles que achavam que iriam derrubar Bolsonaro com uma maquiagem de democracia, abrindo uma CPI falsa, que na verdade não quer investigar a roubalheira do dinheiro público praticado por alguns governadores e prefeitos,
mas na verdade querem incriminar o presidente da República, colocando na conta do presidente da República os mortos, infelizmente, pela Covid. O que esses canalhas de plantão desejam não é construir um Brasil melhor. O que eles precisam é tirar da frente deles a pedra de tropeço para que a corrupção continue crescendo nesse país. E esta pedra de tropeço chama-se Jair Messias Bolsonaro. É claro que um golpe está sendo preparado com cara de legal, cara de democracia. É o ministro Barroso que ordena que o presidente do Senado Federal instale uma CPI, atropelando qualquer rito democrático, atropelando a harmonia entre os poderes. É o presidente do Senado Federal que fica de cócoras diante da ditadura da toga, e porque a ditadura da toga mandou abrir a CPI, eles abrem. E é um jogo combinado entre todos. A CPI acusa o presidente Bolsonaro e logo Arthur Lira, presidente da Câmara, se vê na obrigação de ter que votar ou ter que abrir o processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Já agora, na semana passada, a ministra Carmen Lúcia já fez uma arguição ao presidente Arthur Lira. Veja se tem cabimento. Por que que ele não vota os pedidos de abertura de impeachment contra o presidente Bolsonaro? Como se essa atribuição constitucionalmente não fosse apenas do presidente da Câmara Federal. Estamos vivendo dias críticos, dias em que está havendo uma completa desarmonia e desrespeito entre os poderes, dias em que todo o establishment, em que todo o sistema que sempre se alimentou da verba pública, inclusive o Judiciário Federal, agora se une contra um único homem, contra o presidente Bolsonaro. Eles contavam que o Exército, que a Marinha, que a Força Aérea Brasileira não estaria ao lado do presidente Bolsonaro. O que eles não contavam é que o presidente teria a coragem de mudar todo o quadro do Ministério da Defesa. Iria alterar a liderança do Exército, a liderança da Marinha e a liderança das Forças Armadas, colocando generais e almirantes, não é, ligados ao Brasil, patriotas, e que estivessem em linha com ele, o presidente da República. Sim, ou você acha que o presidente Bolsonaro deveria colocar gente que esteja em linha com a esquerda ou em linha com o Lula? Não. Ele tira os melancias, aqueles que são verdes de patriotismo por fora, mas são vermelhos por dentro, tira esses generais e colocam agora generais corajosos, alinhados ao que o Brasil está precisando. O recado foi dado. O general Braga Neto está dizendo, entre outras palavras, respeitem a decisão dos 57 milhões de brasileiros que escolheram este governo, que querem este governo e que querem este presidente da República. Bem, não está se falando de golpe do lado de cá. Não está se falando de golpe do lado do presidente Bolsonaro. De maneira nenhuma. Bolsonaro é um homem democrata. Bolsonaro é um homem patriota. O que está se falando é do impedimento de um golpe. É isso que Braga Neto, ministro da Defesa, está se posicionando. É mandando um recado claro. Não tentem fazer um golpe, porque as Forças Armadas não vão se calar. Não tentem fazer um golpe, porque as Forças Armadas estarão ao lado da Constituição. E as Forças Armadas estarem ao lado da Constituição Federal significa que as Forças Armadas estarão ao lado do seu comandante em chefe, o presidente da República, hoje Jair Messias Bolsonaro. Portanto, fica nesta live
os meus parabéns. Em nome de todo o povo brasileiro de bem, em nome de todos os patriotas que estavam angustiados, sem verem um alinhamento claro entre o ministro da Defesa e o presidente da República. Queremos agradecer a intrepidez e a fala clara do general Braga Neto, mandando um aviso para os canalhas de plantão, sejam esses canalhas onde estiverem, escondido na imprensa, escondido no STF ou escondido no Congresso Nacional. O recado está dado. Se tentarem fazer algum movimento que quebre o movimento democrático brasileiro, se tentarem fazer algum movimento que destrua a base harmônica dos poderes, se tentarem aplicar um golpe contra o presidente Bolsonaro, vai ter troco, porque as Forças Armadas estão alinhadas com o presidente da República. Obrigado, general Braga Neto. Obrigado porque o senhor não colocou a espada na cintura, antes a desembainha diante de todo o povo brasileiro. Isto gera para nós segurança, segurança constitucional, porque em momento nenhum o governo Bolsonaro vai sair 1 milímetro sequer da sua responsabilidade constitucional. Mas não há de tolerar aqueles que querem dar uma cara de legalidade ao golpe que já estava sendo armado contra o presidente da República. Senhores bandidos dessa nação, os de toga, os que seguram o microfone da imprensa, ou os que andam engravatados dentro do Congresso Nacional com título de senadores e de deputados federais. Coloquem a barba de molho, desacelerem o processo da canalice que vocês estavam tão ávidos a fazer. Por isso, colocaram talvez o canalha mor Renan Calheiros como relator desta malfadada CPI. Desacelerem. As Forças Armadas estão ao lado do presidente da República, que não, em momento nenhum, se negará a convocar o artigo 142 da Constituição. Não contra os brasileiros, mas contra os canalhas que cantam o hino nacional, que se vestem de verde e amarelo, mas que no fundo carregam a foice e o martelo e um saco de dinheiro de corrupção dentro de suas almas e queriam que esse Brasil fosse ou voltasse a ser o paraíso que antes eles tinham. Parabéns, general Braga Neto. Parabéns ao Exército, à Marinha e à Força Aérea Brasileira. Parabéns, general Braga Neto. E parabéns, presidente Jair Bolsonaro, por ter trocado os infiéis ou os medrosos e colocado gente de coragem ao seu lado, nesse momento tão importante da nação brasileira. Repito, não haverá golpe da parte do presidente Bolsonaro. O que haverá é o estancar de um golpe que estava sendo armado. E o recado foi dado. O presidente da República tem o apoio dos militares. Ah, presidente, e se o senhor está precisando ouvir de novo, o senhor ouve desse brasileiro que é seu aliado. Eu autorizo. Sinta-se autorizado, presidente, a estar dentro dos limites constitucionais, agindo em favor da ordem, em favor do progresso da nação brasileira. Os que puderem compartilhar essa live, compartilhe. Eu julgo ser ela muito importante para que se esclareça os rumos dessa nação e para que acalmem os brasileiros de bem. O Brasil está no controle do presidente da República, da Constituição Federal e daqueles que querem o bem dessa nação. Para terminar, querem vencer Bolsonaro?
vençam nas urnas. Aliás, por que querem derrubar Bolsonaro antes das urnas? A pesquisa já não mostra que o próximo presidente é Luiz Inácio Lula da Silva? As pesquisas já não mostram que Lula é o próximo presidente do Brasil e que Bolsonaro perde em todos os cenários? Então esperem, deixa Lula ser presidente. Ah, é pegadinha de novo, né? A pesquisa é falsa. Eu sabia, todos nós sabemos disso. É por isso que vocês não querem enfrentar Bolsonaro nas urnas, porque em 22 vai ter Bolsonaro novamente. Senhor Presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, senhor Vice-Presidente Antônio Hamilton Martins Mourão, Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, senhor Ministro-Chefe de Estado da Casa Civil pela Presidência, Luiz Eduardo Ramos, em nome de quem cumprimento a todos os ministros aqui presentes, autoridades integrantes do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, senhor Almirante Almir Garnier, comandante da Marinha, senhor General do Exército Leal Pujol, comandante do Exército, substituído, senhor Tenente Brigadeiro do Ar Carlos Almeida Batista Júnior, comandante da Aeronáutica, senhor Tenente Brigadeiro do Ar Raul Botelho, chefe do Estado-Maior, Conjunto das Forças Armadas, senhor Sérgio José Pereira, secretário-geral do Ministério da Defesa, membros do Almirantado, membros do Alto Comando do Exército, da Força Aérea, general Paulo Sérgio, comandante substituto, senhores oficiais generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, senhoras e senhores, muito bom dia. Tenho a honra e o privilégio de apresentar com gratidão as despedidas ao meu dileto amigo, general de Exército Edson Leal Pujol, no momento em que se encerra sua missão à frente do Comando do Exército Brasileiro, após 2 anos de dedicação e realizações em prol do Exército de Caxias e defesa da nação. Na condução da Força Terrestre, manteve a agenda alinhada à política e à estratégia nacional de defesa, otimizando e racionalizando os investimentos e os efetivos, além de valorizar o planejamento em longo prazo. A despeito das limitações orçamentárias, consolidou os principais programas estratégicos, como CISFRON, Família de Blindados Guarani e Ácido 2020. Destaco o programa Lucerna, que visa a obtenção da superioridade informacional, sendo materializado com a construção da nova Escola de Inteligência Militar do Exército, a ESIMEX. O comandante do Exército atuou na aprovação do Sistema de Proteção Social, valorizando a carreira militar, e deu atenção prioritária ao sistema de saúde. Além disso, evidenciou o ensino militar como um instrumento essencial ao preparo profissional da Força Terrestre. O Exército, assim como a Marinha e a Força Aérea, mantém o foco na concepção estratégica da defesa e da proteção daquilo que temos de mais importante para o Brasil, a nossa gente, a nossa soberania. Como evidenciado em nossa rica história, as Forças Armadas estão sempre prontas a defender a pátria, fortalecer a democracia e garantir a liberdade do nosso povo. Neste último biênio, o Exército de todos nós brasileiros cooperou com o governo federal no desenvolvimento do país por meio da engenharia militar. Participou da conservação e construção de mais de 740 quilômetros de rodovias e ferrovias. Como exemplo, a pavimentação da 163 no Pará, as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, importantes vias de escoamento de grãos e minérios. A gestão ambiental, as discussões a respeito da conservação do bioma Amazônia voltaram à temática nacional e internacional. Mas os brasileiros que estão presentes na região sabem que a floresta continua de pé. Ninguém melhor que as Forças Armadas para conservá-la, exigindo a prontidão e um trabalho árduo e contínuo. Neste mistério, a Marinha e o Exército e a Força Aérea empregam seus meios com dedicação, muito suor e sangue, assegurando a integridade do território nacional, levando assistência às populações ribeirinhas e indígenas e protegendo as nossas riquezas naturais. A partir de 2019, intensificaram-se as ações com a decisão inédita do senhor presidente Jair Bolsonaro
de empregar as Forças Armadas na garantia da lei e da ordem ambiental. As operações Verde Brasil 1 e 2, coordenadas pelo Ministério da Defesa, em atendimento ao Conselho Nacional da Amazônia Legal, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e com os órgãos ambientais e de segurança pública, atingiram os objetivos de aumentar a efetividade no combate aos ilícitos e da redução do número de queimadas e do desmatamento. O governo tem compromisso e metas para o desenvolvimento sustentável da vida dos amazônidas. No combate à pandemia, o Exército atuou na Operação Covid-19, contribuindo para garantir a segurança sanitária da população brasileira, desdobrando hospitais de campanha em várias unidades da Federação, apoiando a vacinação de povos indígenas em áreas remotas, realizando desinfecção de instalações públicas e apoiando a logística de estados e municípios. O momento requer um maior esforço de união nacional, com foco no combate à pandemia e no apoio à vacinação. Hoje, o país precisa estar unido contra qualquer tipo de iniciativa de desestabilização institucional que altere o equilíbrio entre os poderes e prejudique a prosperidade do Brasil. Enganam-se aqueles que acreditam estarmos sobre um terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco a liberdade conquistada por nossa nação. É preciso respeitar o rito democrático e o projeto escolhido pela maioria dos brasileiros para conduzir os destinos do país. A sociedade, atenta a essas ações, tem a certeza de que suas Forças Armadas estão preparadas e prontas a servir aos interesses nacionais. Neste período de intensa comoção e incertezas, que colocam à prova a maturidade, a independência e a harmonia das instituições democráticas brasileiras, o Exército, a Marinha e a Força Aérea mantêm o foco em suas missões constitucionais, permanecendo sempre atentas à conjuntura nacional. O braço forte e a mão amiga seguirá coeso, disciplinado, como sólido alicerce na conquista dos objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal. Exército invicto, que sob a espada de Caxias sempre foi decisivo e leal aos anseios do povo brasileiro. Parabéns, General Pujol, missão cumprida com louvor. Grande amigo e fiel discípulo de Osório Legendário, bom retorno aos Pampas Gaúchos e que nossos estribos se choquem em cavalgadas futuras. Desejo sorte e bênçãos ao novo comandante, General Paulo Sérgio, e família, a nossa lealdade e confiança ao assumir o ataque principal da manobra da Força Terrestre para a conquista do Oscar Uno, o engrandecimento da instituição, da defesa nacional e do país, contribuindo com a paz social e a liberdade do povo brasileiro. Brasil, acima de tudo, muito obrigado.